Olá, meus irmãos, essa igreja amada, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, agradecer desde já a oportunidade de estarmos aqui nessa conferência, vi pessoas que Deus tem usado como preletores e me sinto muito honrado de poder estar aqui com vocês. É uma igreja muito amada, muito querida, tenho muitos amigos aí, né? E sou muito feliz por conhecer vocês e poder estar aqui ministrando mais uma vez a palavra de Deus. Não podemos estar presencialmente, mas estamos aqui ministrando de uma forma online, né? Você esteja na sua casa, no seu trabalho, ou você esteja em qualquer lugar, Deus vai ministrar ao seu coração mais uma vez. Então, muito obrigado pelo convite, tá bom? Deus abençoe essa conferência poderosa e que fique marcado esse tempo na sua vida. Quero pensar com a igreja hoje, nesse tempo, uma ministração em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 8, que diz assim: Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal, conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Em outras versões, ele turbou-se, ele ficou com medo, apavorado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, será mãe, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Vamos ler até aqui. Pai, fala conosco, ministre nossos corações nessa noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero pensar pouco sobre sonhos gerados pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo difícil, já há alguns meses, um tempo desafiador. Muitas igrejas precisaram mudar suas agendas. Tivemos essa surpresa para nós, mas Deus já sabia de tudo que iria acontecer e o que vai acontecer ainda nos tempos futuros. Quando nós olhamos nesse tempo, olhamos que há muitas pessoas preocupadas, ansiosas, muitas pessoas tristes, desanimadas. Temos acompanhado pessoas com medo, pessoas que estão sem esperança. E eu queria que essa ministração, meu desejo, a minha oração, é que o Espírito Santo venha gerar sonhos, mesmo em tempos de crise. Por isso, guarde essa ministração no seu coração. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres, a sua igreja, famílias, no tempo de crise, no tempo de seca, no tempo da adversidade. Deus continua levantando os seus para falar a sua mensagem, trazer as boas novas, trazer uma mensagem de esperança. Amém? Por isso, queria trazer um pouco do pano de fundo do que Zacarias, Isabel e o nascimento de João Batista também. Nós estamos falando de um povo que não recebia nenhuma palavra profética há aproximadamente 400 anos. Esse povo, o povo de Israel, nós sabemos o último profeta Malaquias, e vemos que o seu discurso, a sua profecia, as suas palavras foram grandes palavras que Deus colocou no seu coração. Porém, fomos ver um tempo de silêncio, alguns chamam período de silêncio de Deus, outros chamam de período interbíblico, e nós percebemos que
diante de tantos acontecimentos, Deus não levantou mais ninguém nesse período. Nenhum profeta, nenhum sacerdote, ninguém foi usado por ele para trazer uma palavra. Há um período, que nós entendemos que Deus não levantou mais ninguém. Quando nós olhamos para isso, nós percebemos que há uma crise nesses anos. Vamos colocar aqui aproximadamente 400 anos ou 400 anos. A crise com alguns líderes envolvidos ou envolvia uma tradição morta e outros interessados nos lucros, transformando a casa de Deus num covil de salteadores. Nós temos uma crise econômica, nós temos uma crise política, nós vemos uma crise onde o templo de Deus estava sendo profanado, humilhado, estava havendo corrupção, sacerdotes brincando com Deus, ou seja, um tempo de uma grande bagunça, podemos dizer assim. Herodes, o grande Herodes, era o rei tirano, ele amante do poder, que não hesitava em matar qualquer concorrente que estivesse ali próximo do seu trono. Herodes é um homem muito perverso. Se você ler a história do rei Herodes, você vai ver que ele vai matar parentes, seus próprios familiares. Ele não brinca nem com os seus filhos, Ele é um homem hostil, um homem muito perigoso. Diante de tudo isso, meus irmãos, um tempo difícil, um tempo de crise, um tempo que podemos chamar o tempo do caos. Deus vem e agora levanta. Deus vai levantar um homem dele para trazer novamente uma palavra profética. Diante de tudo isso, Zacarias e Isabel, que são descendentes de uma linha sacerdotal, Zacarias exerce essa função, ele agora é escolhido por Deus, por Deus, é um sorteio, e agora ele vai exercer o seu serviço de sacerdote lá dentro do templo, podemos dizer assim. E ele vai exercer as suas funções como sacerdote. Era uma escala, o sorteio acontece, e agora Zacarias está lá servindo ao Senhor dentro do santuário. Ele tem orado durante muito tempo junto com Isabel para ser pai, Isabel ser mãe. Então, quando eu olho para esse quadro, eu vejo pais orando mesmo no tempo da maior crise. E essa é uma primeira lição que eu vejo no texto. Mesmo diante de crise, mesmo diante da adversidade, eu vejo um casal que o próprio anjo vai dizer, ele vai nascer cheio do Espírito Santo, Ele até fala, ele vai nascer, e vemos uma mulher que também é cheia do Espírito Santo. Vemos uma família que está comprometida com uma vida de oração. Quando nós olhamos esse quadro, esse tempo difícil, em todas as esferas, nós começamos a perceber alguma coisa de que para o homem há muitas impossibilidades. Para o homem, sonhar nesse tempo é desafiador. Para o homem, há uma incapacidade de desejar coisas novas, aonde só se vê guerra, onde só se vê corrupção e destruição. Mas eu quero te trazer uma palavra nessa noite, que Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. O salmista diz de que se eu estou angustiado, ele vem para me socorrer. Então, quando está no tempo de angústia, ele continua sendo Deus. Quando as coisas estão como pastos verdejantes, em Salmo 23, as águas tranquilas, ele também continua sendo o mesmo Deus. Amém? Então, diante disso, nós temos o desespero daquele povo, nós temos uma nação em perigo, nós temos um tempo difícil. O desespero do homem, Deus é especialista em colocar ordem nesse desespero. Aonde o homem enxerga caos, Deus é especialista em colocar ordem no caos. Eu percebo que, mesmo diante disso tudo, agora nós temos algo difícil para Isabel. Ela é estéril, mas eles estão orando. Eu vejo que na Bíblia nós temos ambientes e algumas vidas na Bíblia que estiveram em situações impossíveis e Deus veio a intervir. Eu olho para Sara,
eu olho para Joquebede, eu olho para Ana. Eu vejo que essas mulheres, falando muito de Sara, de Rebeca, de Raquel, Ana, mulheres estéreis, mulheres que não podiam ter filhos, mas no tempo certo, no cairós de Deus, aconteceu uma intervenção de Deus, Deus realizou ali uma cura e essas mulheres receberam a frutificação no seu ventre. Mulheres que tinham sonhos, famílias que tinham sonhos, famílias que tinham desejo de ter filhos do ventre, mas não acontecia. Porém, houve um momento que Deus interviu. Eu queria pensar com você que essas mulheres tiveram filhos, homens de Deus. Nós olhamos para Sara, uma mulher estéril, e vem ali Isaac, o filho da promessa. Nós temos Rebeca, nós temos Raquel, mulheres que também eram estéreis, também tiveram filhos, homens de Deus. Nós temos Ana, que vai ter o filho Samuel, era estéril, sofria ainda por causa de Penina, daquele momento tão difícil, mas Deus veio, Deus ouviu o seu clamor, o seu tempo de oração. Quando eu olho para esses quadros, esses ambientes, eu percebo que Deus pode intervir a qualquer momento. E eu creio que nessa noite, nesse momento, nesse dia que você está vivendo, nessa hora, Deus marcou encontro com você para que você venha receber algo da parte dele. E eu creio que nessa noite, nesse momento, muitas pessoas, Deus começará a intervir na sua história. Deus vai começar a intervir no seu ventre espiritual, na sua mente, na sua alma. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa pelo menos ou principalmente dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu me submeto à Tua voz. Senhor, eu me comprometo com os Teus princípios e valores. Eu me submeto, Senhor Deus, ao Teu direcionamento. Amém? Queria pensar 3 coisas, 3 tópicos, 3 verdades de Deus para a sua vida e para a minha vida nesse dia hoje. Diante de todo esse caos. Em primeiro lugar, diante das impossibilidades humanas, Deus pode intervir na sua história. Quando eu olho para esse momento, eu vejo no texto que lemos, no capítulo 1, 10, verso 10 e 11, de que Zacarias, ele orava. O povo estava orando do lado de fora. Eu vejo que o anjo desce ao comando de Deus, que está na presença de Deus, e agora o anjo aparece a Zacarias, ele fica ali com medo, ele fica apavorado. Mas eu queria pensar com você de que Zacarias foi fazer aquele serviço de uma forma normal, como todo sacerdote ia. Era um serviço, uma prática sacerdotal de costume. Fazer limpeza, recolher o sacrifício, limpar, recolher ofertas e fazer todo o cuidado ali com o santuário. Mas pode ser que Zacarias estivesse indo para aquele santuário pensando que ia ser tudo igual. Só que naquele dia, naquele momento, o anjo desceu. Naquele dia, naquele momento, algo aconteceu na vida de Zacarias. E eu queria que você experimentasse isso agora, como palavra rema, uma palavra que Deus está agindo no seu coração, que você recebesse isso agora em nome de Jesus. Momentos de impossibilidades nos consomem, são verdadeiras oportunidades de Deus para se revelar a nós. Mesmo vivendo um tempo de cansaço, o momento em que as respostas não chegam, Deus, diante dessas impossibilidades para nós, Deus está olhando como oportunidades de se revelar a todos nós. Tanto o sacerdote como o povo lá fora estavam com uma expectativa. O que está acontecendo? Eu fico pensando naquele povo que estava do lado de fora do santuário. Zacarias não sai lá de dentro, o anjo desce, o anjo fala com ele: Zacarias, eu trouxe uma informação completa para você.
E ali o anjo entrega o nome do filho de Zacarias. Ali o anjo fala sobre Isabel. O anjo diz que ele seria grande aos olhos do Senhor. O anjo diz que ele não tomaria bebida fermentada, ele não beberia bebida forte, ele seria um menino separado, um nazireu, assim como também Deus levantou lá Sansão. Seria um menino separado por Deus, para realizar uma obra poderosa. Então o anjo vem com um recado pronto, o anjo vem com um pacote do coração de Deus. Quando eu olho para isso, eu percebo que Deus trabalha nos mínimos detalhes, Deus é detalhista quanto à sua palavra, Ele vela pela sua palavra. Quando nós olhamos essa realidade, nós podemos dizer para Deus de que Ele também é a nossa prioridade e nós precisamos priorizá-lo. Quando eu olho nesse contexto, eu vejo que o anjo, ele se aproxima de Zacarias com uma mensagem. Todas as vezes que Deus nos revela, nos fala algo, há muitos momentos da nossa vida, olhamos as circunstâncias, os quadros, e é exatamente isso que o anjo vai ouvir da boca de Zacarias. Ele traz uma mensagem em tempo impossível, ele está orando por algo, mas a resposta de Zacarias não é uma resposta boa. Quantas vezes, irmãos, temos hoje a oportunidade de darmos respostas de fé, temos como reconstruir a nossa nação, levantarmos recursos, trabalharmos na obra do Senhor, sermos boca profética nesse tempo e não boca do caos, termos ousadia e coragem de entrarmos na presença do Senhor e agirmos de uma forma debaixo da sua autoridade, mas as respostas que muitas vezes damos está mais envolvido com o caos, com as circunstâncias negativas, com a economia, com a política. Não, Deus está dizendo hoje para a sua vida, para a minha vida, que o que Ele fala, eu preciso crer e ponto final. Eu queria que você guardasse essa resposta que Zacarias vai dar, para que a gente não viesse a praticar isso. Qual a resposta que ele dá? Ele diz que ele está velho. Como posso acreditar nisso? Como pode acontecer algo assim? Eu estou velho, já tenho idade avançada. E essa não era a resposta certa. O anjo desce, ele diz que Zacarias está orando. Ele diz, eu estava na presença do Senhor Deus e trouxe um recado para você. Naquele momento, Zacarias, eu não sei se foi o medo, eu não sei se ele ficou olhando para as circunstâncias, se foi a sua idade somente, mas ele não corresponde. Naquele momento, Zacarias não tem fé. E o oposto de fé é a incredulidade. E quando nós damos ouvidos à incredulidade, meus irmãos, é dizer que Deus, o que Ele fala, como Ele age, eu não creio. Foi isso exatamente que aconteceu com Eva. Deus fala para não comer do fruto, que eles iriam estar fora da vontade de Deus. Vem a serpente e fala isso ao contrário para Eva. Não, Eva, se você comer, você vai ser igual a ele. Eva, pode comer. O que Eva faz? Come do fruto. Ou seja, ela acreditou numa mentira. Ela deu ouvidos à serpente. Então ela se tornou incrédula a Deus. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não cremos no poder da sua palavra, nos tornamos pessoas totalmente incrédulas, que não acreditamos nessa palavra que é viva, poderosa e eficaz. E o que é que gera, meus irmãos, a incredulidade? O resultado da incredulidade tornou Zacarias mudo. Zacarias vai ficar mudo. Seria como se fosse um castigo para Zacarias. Bem, Zacarias, já que você não acreditou, você vai ficar mudo. A incredulidade pode tornar as pessoas a ficarem mudas. A incredulidade é um bloqueio para que você mesmo ou mesma não enxergue os sonhos que o Espírito Santo quer gerar dentro de você. A incredulidade é amiga do medo.
a parceira da procrastinação, fiel ao caos, que cega, que tem como objetivo anular projetos do coração de Deus para a sua vida. A incredulidade pode começar com diálogos. E eu citei aqui o diálogo de Eva com a serpente. Diálogos que não vão acrescentar nada na sua vida. Diálogos que vão trazer ruínas ao seu coração. E quais são as consequências de Zacarias não crer na palavra de Deus que veio ali pelo anjo? Primeira coisa que eu fico pensando na consequência é que primeiro nós temos pessoas do lado de fora com uma expectativa e Zacarias fica lá um bom tempo. Não é um tempo normal, como os outros sacerdotes. Aconteceu mais coisas ali do que o normal, do que o natural. Quando a gente olha para isso, eu percebo que se você é pai e mãe, você vai entender agora. Quando a sua esposa, né, mãe, você estava grávida, gerando aquele primeiro filho, e aí tudo é interessante, né? A barriga mexe. Eu lembro da Débora, da minha esposa, ela esteve aí com vocês. Eu via a barriga se mexendo, vai crescendo, né? E o que o pai geralmente faz? Normalmente, né? O pai e a mãe colocam a mão na barriga, abençoa o filho, ora, declara, canta, né? Fala. Tem horas assim que você chora naquela barriga, você fica declarando palavras proféticas, você profetiza, você fala um monte de coisa. Porém, quando eu pensei nisso, eu lembrei que Zacarias estava mudo. Zacarias sai do santuário mudo, com a palavra do anjo dizendo: você só vai falar quando João Batista nascer. Meus irmãos e amados, não precisa você enxergar ou falar dos milagres que vão acontecer. Você pode experimentar o processo dos milagres na sua vida. Não somente quando acontece, aconteceu, mas o que você experimentou, a fé, as verbalizações, o lançar fora todo medo, a incredulidade. Deus quer fazer isso através de você e em você. Zacarias não podia isso. Então agora tem um povo do lado de fora e tem Isabel em casa. Bem, eu fico pensando que mulher também, marido está demorando a chegar, não é assim, mulheres? Então o marido está demorando a chegar, ele não está chegando, o que está acontecendo? Ela colocou água no feijão, esse homem não aparece, o que está acontecendo? Agora Zacarias já passou do horário, quando Zacarias sai do santuário, há uma expectativa do povo: Zacarias, por que você ficou lá dentro? O que está acontecendo, Zacarias? E Zacarias, Zacarias não pode falar, Zacarias está mudo. Eu penso que aquele povo ficou até mesmo revoltado. Mas o pior estava por vir. Por quê? Porque agora Zacarias sai daquele momento e agora Zacarias vai para sua casa. E eu fico pensando no trajeto de Zacarias até chegar na sua casa. Quando ele chega lá, o que acontece? Ele não pode falar. Queria pensar com você que a incredulidade, ela tem bloqueios na minha vida. Zacarias não pode verbalizar uma palavra de Deus para Isabel. Mas Isabel está lá. Fala, homem, o que é que está acontecendo? O que aconteceu lá? E aí o texto vai dizer, logo na sequência, de que Zacarias vai fazer sinais para Isabel. Zacarias vai fazer, eu sempre falo que ali é o primeiro momento de Libras, ministério de Libras nasceu ali, né, com o Zacarias. Ele não pode falar, então ele começa a fazer gestos. E eu não sei fazer os gestos de Libras pro nascimento de um bebê, né, que a mulher está grávida, eu não sei. Mas eu queria que você pensasse comigo agora. Zacarias está na sua casa, de frente com Isabel. Isabel não devia estar tão assim calminha. Quando Zacarias chega, ele não pode falar. O que ele vai fazer? Gestos. Então agora ele está dizendo: mas Zacarias, eu preciso que você fale comigo de algum jeito. Então ele começa a usar os seus sinais. Então ele diz, ela responde: Deus, isso, falou para mim isso, para você.
de que você vai, ó. E aí, tudo em sinais, meus irmãos, tudo em sinais. Deus falou para você. E o que Isabel responde? Isabel agarra aquela palavra, meus irmãos. Isabel leu sinais. E agora Isabel tem a convicção de que ela será mãe. Eu quero te apresentar nessa noite uma palavra que transforma, que gera mudança no mundo espiritual, que traz o céu sobre a terra, é a palavra do nosso Deus. Isabel leu sinais, creu que ela seria mãe. Zacarias ouviu da voz do anjo, na presença de Deus, de que ele seria pai. Isabel seria mãe, mas ele não acreditou, ele não creu. Quero te encorajar nesse tempo, não precisamos mais dos sinais. Agora a palavra é revelada na sua totalidade. Deus já se revelou por meio de Jesus Cristo, a maior revelação da palavra de Deus, em que revela toda a divindade do seu Pai. Cristo na terra já declarou a sua palavra, Ele é a palavra, Ele é o verbo de Deus, Ele é o Cristo de Deus, Ele já declarou isso para a minha vida e para a sua vida. Pastor, o que é que Ele gerou, o que é que Ele falou? De que Ele quer gerar sonhos no seu ventre espiritual. E quem é que vai nascer, meus irmãos? João Batista. João Batista vem a nascer, e aqui eu quero que você pense comigo em último momento aqui dessa ministração. Sonhos gerados pelo Espírito Santo sempre serão alinhados com a palavra de Deus. Então, nós olhamos agora na perspectiva de que esse menino vai nascer. Isabel está grávida, ao encontro dela com Maria, lembra disso? E ali é um agito no ventre das duas. Então, quando eu olho essa visão, eu percebo que mesmo no caos, Deus se revela, Deus realiza uma obra poderosa mesmo diante das impossibilidades. Eu preciso ter fé e abandonar a incredulidade, agarrar a palavra de Deus. E quando eu agarro essa palavra de Deus, ele começa a gerar sonhos dentro de mim. Ele começa a gerar algo que venha do coração dele. Ali vem um profeta, ali vem alguém que iria falar em nome de Deus. E qual é o retrato da vida de João Batista? Aquele que ia preparar o caminho para o Senhor. Nós vemos uma palavra de Deus, nós vemos um acontecimento tremendo. Mas, meus irmãos, eu quero destacar para a sua vida e para a minha vida, de que muitas vezes nós não cremos, somos como Zacarias. Não acreditamos, e Deus quer restaurar a sua fé nessa noite. Deus quer restaurar o seu coração. João Batista nasceu, vai nascer, ele vai sair daquele ventre, ele virá esse mundo. Mas o coração de Zacarias, eu não posso falar. Mas o anjo disse que ele iria falar quando? Quando o menino nascesse. Então eu penso na expectativa de Zacarias para João Batista nascer logo para ele falar. E o que é que Zacarias iria falar depois? Será que ele ia viver como incrédulo também? Será que ele ia mais acreditar na voz do anjo? Eu queria que você abrisse aí para a gente encerrar no livro de Lucas, mesmo Evangelho, capítulo 2, verso 1. Desculpa, capítulo 1, verso 57, mesmo capítulo. Chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, como o pai. Mas Isabel disse: não, seu nome é João. O que o anjo tinha dito. Então eles lhe disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntavam ao pai, de novo, sinais, libras, ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe desse uma tabuinha e, para a surpresa de todos, ele escreveu: seu nome é João.
No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Aleluia! Toda a vizinhança se encheu de temor. A notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo mediante sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Meus irmãos, Zacarias falou e Zacarias continuou dizendo o que o anjo tinha dito. Vai ser João, eu não vou errar de novo. Mas para a gente encerrar esse momento, Zacarias não vai ser mais só sacerdote. O texto me diz aqui no finalzinho de que Zacarias vai profetizar. Esses últimos versículos do capítulo 1 vai dizer que Zacarias vai profetizar. Ele vai falar exatamente uma canção. Podemos chamar canção de gratidão ao Senhor. Zacarias não é agora só um sacerdote. Zacarias agora está profetizando, está declarando o que ele não creu dentro do santuário, do templo, lá fazendo o ritual de sacrifício, de tudo ao Senhor. Agora, quando ele volta a falar, ele está profetizando. O que Deus fez na língua de Zacarias? Restaurou. Tem conserto para você. Talvez sua fé acabou. Talvez você não acredita mais em nada. Nesse momento, nesse dia, Deus está dizendo assim: eu quero restaurar a sua língua. Eu quero restaurar o seu coração. Eu quero restaurar a sua mente. Eu quero fazer você verbalizar palavras que transformam, palavras que vão ser lançadas de vida nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, as igrejas não podendo se reunir, famílias em crise, depressão aumentando, divórcio aumentando, filhos usando drogas. Nesse tempo é o cenário para que Deus venha realizar uma obra poderosa. Oportunidade de Deus no tempo de crise. Ele continua realizando uma obra diante dos impossíveis. E você pode ser esse agente de transformação para a honra e glória do nosso Deus. Eu deixo com a igreja essa palavra de fé, de encorajamento, de que Deus venha gerar hoje sonhos espirituais no seu ventre espiritual. Deus te abençoe em nome de Jesus.